Olha, eu amo música. Nas horas vagas também toco meu violão, toco meu teclado, me arrisco até a cantar, entendeu? Mas como eu sou apresentadora e apresentada, é melhor mesmo eu estar por aqui. E agora eu vou receber aqui um artista, literalmente. A gente vai falar sobre diversas camadas, de como que a arte realmente também faz bem à saúde, de como que ela vai mexer com a sua autoestima. E aqui comigo, ele que é artista plástico, também trabalha com a arte-terapia, que é o Maicon Amorim. Bem-vindo ao nosso programa, Maicon. Tudo Obrigado, bem? bom dia. Bom Muito prazer dia. estar aqui falar da arte-terapia, que é uma terapia alternativa, pouca gente ainda conhece as potencialidades da arte-terapia, mas ela existe aí como uma alternativa paliativa para poder resolver muita coisa. Que bacana. Eu estava conversando um pouquinho nos bastidores aqui com o Michael, perguntando como que ele despertou, então, para essa arte-terapia. Você fez primeiro, vivenciou e aí viu realmente tantos benefícios e em seguida resolveu também trabalhar com isso, trazer para a população tantos benefícios, a gente que vive nessa vida frenética tão agitada, não é isso, Michael? Conta para mim um pouco. Bom, a arte-terapia surgiu na minha vida, eu caí de paraquedas nessa área, eu fiquei apaixonadíssimo porque eu sempre fui artista plástico, acho desde criança, mas poder utilizar a arte com propriedades terapêuticas, né, a fins medicinais, é incrível você poder trabalhar na parte de prevenção, reabilitação e assistência em casos crônicos. Então, a arte-terapia, ela abre esse leque gigantesco e que consegue utilizar muitas áreas, são muitas camadas, é um leque de possibilidades e que funciona muito, principalmente nessa parte de saúde mental. Muito bacana. Existe alguma idade que seja mínima para poder iniciar? Ou criança pode, não pode, adultos, idosos? Ou é para todo mundo, tá acessível? A arte-terapia é uma área muito acessível, então qualquer idade que você possa ter interesse e muitas vezes a necessidade, ela é interessante. Eu queria só frisar que fazer arte é um pouquinho diferente de fazer arte-terapia. Perfeito, Parece importante. muito, né? É muito interessante você fazer arte como ofício, como uma atividade lúdica, mas a arte-terapia, ela é uma atividade mais para a saúde, né? Então, existe um diagnóstico, existe um protocolo um pouco diferenciado, né? Então, a arte-terapia ela é feita tanto de forma individual, como também de forma coletiva. Então, pode ser utilizada em grupos de crianças, adolescentes, adultos. Então, ela é muito ampla em relação a tudo isso. Bacana. E quais são as técnicas que você usa, né, para aplicar a arte-terapia? Como você bem frisou, a arte-terapia é diferente de fazer arte. E algumas técnicas, mas logicamente que você não vai falar todas, óbvio, né? Porque afinal de contas é interessante até que você que está nos assistindo, se tiver curiosidade, estiver percebendo que está precisando, procurar aqui o Michael, que já está, ele é apto para poder levar essa terapia até você. Quais são você pode falar, algumas técnicas que você usa dentro da aplicação da arte-terapia? A arte-terapia ela se torna de uma maneira muito simples. A gente consegue utilizar vários materiais do dia a dia, qualquer coisa de papelaria, desde giz de cera, lápis de cor, a gente trabalha também com argila. A continuidade da terapia ela é muitas vezes feita de forma customizada, depende muito de cada paciente. Tem paciente que se integra mais com tinta, outros se integram mais com argila. Então, assim, é uma forma da gente construir ao longo do processo, ao longo do caminho, esse tipo de atividade, né? Então, é comprovado cientificamente que algumas áreas cerebrais elas são estimuladas através desse fazer artístico com esse pano de fundo terapêutico. Então, funciona muito bem. Michael, eu acredito que Deus, quando foi criar a humanidade, ele colocou em nós, já no nosso DNA ali, um músculo que eu digo que é a criatividade. E quando a gente fala sobre arte, né, arte-terapia, você vai desenvolver. Tem muitas pessoas assim, eu não sou criativa, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E eu digo muito que é um commodity, você já nasceu criativo. A questão é de você desenvolver isso. E eu queria que você falasse pra gente um pouco como essas questões mesmo sobre a criatividade do ser humano, de repente está ligada com alguns problemas ou alguns bloqueios emocionais algumas vezes, a falta de incapacidade, por exemplo, né, que a pessoa se sente, que possa sentir, e como que a arte-terapia ela vem, né, tão pontual para poder acionar, ativar esse gatilho, lembrar, né, que esse músculo existe e ele está aí para ser trabalhado. Conta um pouquinho para mim. Bom, a arte-terapia tem também esse desbloqueio, ela é utilizada nessa parte também cognitiva, mexe com a questão da comunicação, da expressividade, da autoestima. Então, assim, a criatividade eu costumo dizer que ela é também estimulada. Claro que cada ser humano nasce com suas potencialidades, mas ao longo de um processo cultural de vivência, você vai adquirindo conhecimento, você vai transformando essas experiências e dentro de um ateliê de arte-terapia, você, ao longo desse processo, você consegue sim adquirir novas potencialidades, entre elas a parte da comunicação e, consequentemente, também a criatividade.
Coisa boa. Em média, quantas sessões para a gente terminar aqui a nossa entrevista, que é um assunto muito bacana, inclusive, que é novo, né, teoricamente. Em média, quantas sessões aí você recomenda para que a pessoa possa já ver alguma diferença no lado mais ali cognitivo, emocional? Olha, da parte da reabilitação, acho que é necessário uns 3 meses, 6 meses, cada caso é um caso, né? Mas em apenas uma atividade de arteterapia, você já consegue perceber alguma melhora, porque é uma coisa muito lúdica, é uma coisa muito prazerosa. Você esculpir, pintar, então existem potencialidades que são muito mostradas logo de início, logo de cara você já vai perceber. Mas eu acredito que em base de uns 3 meses a 6 meses é possível ver um bom resultado. Tá aí. Michael Amorim, muito obrigada pela sua participação, tá? Vai ficar aqui, inclusive, gente, para vocês, o Instagram, você pode acessar, se você tiver curiosidade, quiser já marcar uma sessão, né? Tá aqui o nosso profissional para você. E o Revista é esse programa que te traz novidades, que traz para você tudo que acontece nesse universo, né, desse mundo de saúde também. Afinal de contas, a gente tá bem com a gente mesmo. É a melhor coisa que existe, né, Michael? É muito importante, vale muito a Maravilha. pena cuidar da saúde mental. E a arteterapia é uma alternativa muito interessante. Para quem não conhece, fica aí a dica. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Volte outras vezes. Quem sabe em um outro momento ele vem trazer alguma técnica para a gente aplicar aqui e você ver aí na sua casa. A gente fazer aqui com as meninas aqui também no programa, tá bom? Muito obrigada.